Pode. Boa noite, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim, e eu espero que estejam aproveitando essa quarentena para estudar. Aqui, eu achei um método aqui para pelo menos estar transmitindo um pouco da aula para vocês, do conteúdo, e para a gente não ficar tão perdido sem a nossa aula presencial, ok? E aí, o tema da nossa aula de hoje é sobre farmacodependência, o abuso de drogas e álcool. E depois, a respeito da nossa aula da semana passada, eu vou tentar também gravar para vocês o tema estabilizadores de humor para vocês não ficarem tão perdidos, ok? Então vamos lá. Introdução. Então, o que é, em primeiro lugar, a farmacodependência? Quando a pessoa tem aquele abuso de drogas e álcool, esse termo farmacodependência, ele é muito importante atualmente. Então, a OMS definiu farmacodependência como um estado psíquico e às vezes físico, devido à ação entre um organismo vivo e um fármaco, caracterizada por modificações de comportamento e outras reações associadas ao impulso de utilizar a substância de forma contínua ou periódica. Ou seja, a farmacodependência é aquela pessoa que ela não consegue mais parar de utilizar determinada substância. O seu organismo, o seu psíquico já se acostumou àquele estado da dependência. E isso, gente, pode ser em termos de droga, pode ser em termos do álcool e também pode ser em termos de medicamentos, ok? Então, droga é um termo holandês antigo que significa folha seca. E a sua definição toxicológica, né, que os toxicologistas abordam é o seguinte: é qualquer substância que possa modificar a função do organismo. Ou seja, a droga é aquilo que vai acelerar ou desacelerar o metabolismo do organismo vivo. Vai mexer com todas as atividades químicas que ocorrem no seu interior. E isso vai resultar o quê? Em mudanças fisiológicas ou de comportamento. Ou seja, aquele usuário de droga, aquele fármaco dependente de um medicamento como o clonazepam, que nós vimos que é o ansiolítico, ou aquela pessoa que abusa do álcool, ela vai criar uma modificação fisiológica no seu organismo e isso vai gerar uma mudança no seu comportamento. E é claro, gente, que como vocês sabem, vai acarretar o quê? Mudanças psicológicas, mudanças físicas, né? Chegando então ao termo que nós já vimos anteriormente, que é a farmacodependência. E isso é muito triste, né, gente? Aí porque a pessoa, às vezes, ela não quer mais usar aquela droga, ela não quer mais ter aquele abuso do álcool. Mas o que acontece? Ela já se tornou dependente. O seu organismo, ele já está totalmente acostumado com aquela mudança fisiológica que a droga acarretou, né? E aí o que vai acontecer? É nesse caso que existem o quê? Os psicólogos, os grupos de apoio para tentar recuperar um paciente usuário de álcool ou de droga. E não sei se vocês sabem, aqui em Sete Lagoas a gente tem o CAPS Álcool e Drogas, né? Que é diferente do saúde mental onde eu trabalho. Então no álcool e drogas também tem os psicólogos, os médicos, só que lá o tratamento é diferente, né? São outros medicamentos. A pessoa tem que aderir ao tratamento para estar indo no CAPS Álcool e Drogas. E aí entra muito a ação de vocês, futuros psicólogos, para tentar fazer essa terapia, essa análise comportamental, para tentar ajudar o paciente, tá? Então eu achei muito interessante eu colocar essa aula para vocês, porque como nós vimos todos os fármacos,
da parte do saúde mental, eu quis colocar um pouquinho sobre a dependência de álcool e drogas. Porque às vezes pode ser que um de vocês vá trabalhar no CAPS álcool e drogas, então para vocês saberem como que isso funciona dentro do organismo. Então vamos lá. Já vimos o que é farmacodependência e o nosso conceito de droga. Outro conceito muito importante que vocês têm que saber é o conceito de tolerância. O que significa falar o meu paciente, ele está tolerante ao fármaco, ele está tolerante à droga? O que significa? Necessidades cada vez maiores daquela substância para tentar fazer o seu efeito. Então, às vezes a pessoa começa com um comprimido de clonazepam à noite. Só que depois de um tempo, ela não dorme mais. O que aconteceu? O seu organismo ficou tolerante. Então, ela precisa de necessidades cada vez maiores para quê? Para o funcionamento fisiológico do seu organismo. Assim é com o álcool, assim é com as drogas, tá? Isso é muito triste, né? Porque de repente aquela dose que estava baixa, de repente vai ter que ser aumentada. Isso acontece muito com as drogas, né, gente? A gente fala também que existe uma tolerância inata, que são variações individuais na sensibilidade à droga, ou seja, tem pessoas que têm um polimorfismo genético, ou seja, o seu organismo já está preparado para ser tolerante desde o início. Ela nasceu com isso. Então a gente fala que é uma tolerância inata, né? Então, às vezes, coitada, a pessoa toma um comprimido, mas ela não dorme, porque isso já é fisiológico do seu organismo. Diferente de tolerância adquirida. Na tolerância adquirida, nós vamos ter o quê? A farmacocinética e a farmacodinâmica, que nós vimos lá nas nossas primeiras aulas de farmacologia, que é quando o medicamento vai fazer a sua ação e o seu movimento. E com essa farmacocinética e farmacodinâmica do medicamento, ele vai gerar no organismo da pessoa a tolerância adquirida, né? Então, às vezes, isso pode acontecer com qualquer um. É o que a gente fala, começa com a maconha, de repente está na cocaína, de repente está no crack. Por quê? As doses precisam ser aumentadas. O sistema nervoso central, ele precisa cada vez mais deprimir, né? Primeiro faz aquela euforia e deprime. Então, a pessoa ela não fica satisfeita com a dose pequena. E essa graduação de doses é que vai gerar a tolerância, que pode, como nós vimos, ser inata ou adquirida. Posteriormente à tolerância, nós temos a parte da dependência. Então, a dependência, que é aquilo mais triste que causa no ser vivo, por quê? Ele tem um profundo desejo de continuar a tomar aquela droga. Às vezes ele não quer ser um drogado, ele não quer ser alcoólatra, mas ele já está dependente. Então, olha só, ele, para manter o bem-estar dele físico e psíquico, ele precisa cada vez mais da droga. E aí a gente tem o termo, então, de dependência. E essa dependência, gente, ela pode ser uma dependência psíquica, porque ele tem uma dependência psíquica, ou seja, emocional. Ele vai tomar aquele medicamento, ele vai usar drogas e ele vai sentir um bem-estar. Ou a gente tem a dependência física. Então a gente tem distúrbios físicos na administração do fármaco ou da droga, que às vezes, se as doses não estiverem ajustadas, isso vai levar à dependência, né? E as características importantes da dependência? Então a gente tem a tolerância, porque a partir do momento que você já está dependente da droga, dependente do álcool, o seu organismo já está o quê? Tolerante. Outra coisa muito importante,
a gente vai ter síndromes de abstinência. E isso é característico de dependência física. E nas crises de abstinência, o indivíduo fica totalmente perturbado. O seu psicológico, o seu psíquico fica muito alterado. E é onde ele vai procurar ajuda nos grupos, como os psicólogos, nos grupos de apoio, com os médicos, para tentar reverter essa situação. Sempre lembrando que o tratamento do paciente com abuso de drogas e álcool é somente se de livre e espontânea vontade. Nós não podemos pegar uma pessoa que a gente conhece que usa droga, que usa álcool e levá-la para fazer tratamento. Sempre frisando isso, o tratamento é de vontade da pessoa. E o mais triste é que essa dependência vai levar ao abandono da vida social. Então o indivíduo perde a família, ele perde o seu emprego, ele perde toda a sua vida social. Ok, gente? Então dependência, um pouquinho diferente do que nós vimos de tolerância, tá? Outro fator importante, além de dependência, aí nós vamos ter a dependência física, ou seja, quais são os mecanismos que o corpo faz para que aquele medicamento, aquele álcool, aquela droga, faça dependência física? A gente tem a necessidade do fármaco ou da droga para manter o meu organismo normal. Aí eu começo a ter o quê? Eu começo a aumentar a droga. Aí eu começo com o fenômeno de tolerância. Quando o meu organismo já está tolerante ao álcool ou à droga, a gente fala que a gente atingiu a tolerância farmacodinâmica. Lembra do termo lá da primeira aula, que é farmacodinâmica? É a ação, é o movimento do fármaco. Então, essa farmacodinâmica, se a pessoa começa a abusar das drogas, do álcool, ela já está o quê? Na tolerância farmacodinâmica. Ela criou um mecanismo físico do seu organismo, o qual ela vai estar totalmente dependente da droga. Na ausência da droga, o organismo tem adaptações que levam à tolerância, né? Devido à diminuição da sensibilidade dos receptores. Ou seja, lembra que nós temos os nossos receptores no sistema nervoso central? Pois bem, quando a gente tem a ausência da droga, a pessoa ela tem que ter uma adaptação física, fisiológica no organismo. Então ela tem que ter a necessidade da droga. Aí o organismo cria um jeito, diminuindo os receptores. Com essa diminuição, aquela droga que ela está usando vai começar a fazer um efeito no organismo. E isso, posteriormente, é o que vai levar à abstinência. E, posteriormente da abstinência, a pessoa vai entrar num colapso totalmente físico e psíquico. Então, vejam, existe esse mecanismo físico que o meu organismo se utiliza. Por exemplo, toda vez que a pessoa vai ingerindo álcool, então hoje ela toma um copo, amanhã ela sente necessidade de 2, depois ela sente necessidade da caixa de cerveja. O que vai acontecer? Vai potencializar a ação do GABA, daquele neurotransmissor do sistema nervoso central. Quando potencializa o GABA, o que vai acontecer? Eu diminuo o estado da hiperatividade do sistema nervoso central. E diminuindo esse estado, que a gente fala que é a síndrome de abstinência, eu vou ter o quê? Uma interrupção súbita do uso de álcool. Então, isso é um exemplo do mecanismo de dependência física que o nosso organismo faz. Então, eu estou tomando álcool. Quando eu tomo álcool, qual é o mecanismo de ação do álcool que nós vamos ver daqui a pouco? É potencializar a ação do GABA, do neurotransmissor. Só que quando eu potencializo essa ação, eu diminuo a sua inibição.
Com isso, eu aumento a hiperatividade do sistema nervoso central, levando à abstinência, tá? Se a pessoa, de repente, interromper subitamente. E, além da dependência física, a gente também vai ter a dependência psicológica, gente, que, ao meu parecer, é muito mais triste e muito mais crítico do que a dependência física. Então, olha só, Olds e Milner falou, regiões neuroatômicas na recompensa, onde estão? Então, aqui o desenho, né, gente, dos dois ratinhos, né? E aí, é como se fosse um placebo, né? Vejam, eles pulsando e eles procurando a droga. Como se aqui tivesse a droga e eles pressionando a minha alavanca, tá? Então, essa é a dependência psicológica. Então, o meu organismo, ele passa daquela dependência física, ele já se utilizou dos mecanismos para fazer a dependência física e, infelizmente, agora ele cai na dependência psicológica. Então, a pessoa, ela começa a falar assim, nossa, eu preciso do álcool, eu preciso da droga. Então, esse preciso já está no psicológico. E é onde a gente vai atuar. Tanto na minha parte com o fármaco, como vocês com os grupos terapêuticos, tá?